No dia 18 de janeiro de 1978, na base aérea McGuire, estado de Nova Jersey, Estados Unidos, o sargento Jeff Morse estava de serviço. Jeff Morse é um pseudônimo, ou seja, não é o nome real dele, pois devido às circunstâncias que serão conhecidas neste relato, ele não pôde se identificar. Porém, os investigadores ufológicos deste incidente conhecem o seu nome verdadeiro. Durante as primeiras horas da madrugada daquele dia, Jeff estava patrulhando a base em sua viatura, quando recebeu via rádio instruções para se deslocar até o portão dos fundos da base e permitir a entrada de uma viatura da polícia estadual. Jeff, ao questionar o policial do motivo de eles quererem entrar na base, o policial informou que um outro policial militar de Fort Dix, que era ao lado da base de McGuire, havia perseguido um OVNI, quando de repente, em frente à sua viatura, surgiu um ser não humano. Apavorado, o policial militar atirou várias vezes contra o ser, que fugiu pulando a cerca da base de McGuire e caiu já sem vida no final de uma pista que não era utilizada pela base. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a polícia militar atua apenas no policiamento de bases militares. O policiamento e patrulhamento das ruas é feito por policiais civis. Jeff acompanhou a viatura da polícia até o local e pôde ver o corpo ao longe. Porém, tanto a viatura da polícia como a viatura de Jeff foram logo abordados por militares que Jeff nunca havia visto e nem sabia como eles tinham entrado na base. Estes militares tinham patentes de sargento ou acima, porém seus uniformes não possuíam insígnias ou qualquer outra marcação, além de uma boina azul que todos vestiam e os diferenciava. Rapidamente eles isolaram a área e não permitiram que ninguém a acessasse, com exceção do comandante da base de McGuire, que parecia estar ciente de toda a situação. Jeff estava a cerca de 20 metros de distância do corpo, o impossibilitando de ver mais detalhes, como traços faciais e corporais. Mas claramente ele identificou-o como sendo uma criatura humanoide com um torso esguio, uma cabeça grande, braços e pernas finas, ausência total de pelos e uma pele de coloração marrom acinzentada. O ser, segundo estimou Jeff, devia ter cerca de 1,20 m de altura. Em seguida, após o isolamento da área, outros militares de boina azul chegaram com uma unidade geradora para iluminar a área de isolamento. Também apareceram outros militares de boina azul que vigiaram a área de isolamento armados. Os que estavam trabalhando com o corpo borrifaram alguma coisa em cima. Em seguida, o cobriram com um lençol branco. Antes de amanhecer o dia, o corpo foi colocado em uma caixa de madeira, que por sua vez foi revestida por outra caixa de metal. A caixa de metal possuía marcações estranhas que Jeff nunca havia visto antes e eram indistinguíveis para ele. Por volta das 7 da manhã, um avião Lockheed C-141, utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para transporte militar, chegou até a base. O avião, segundo Jeff, havia vindo da base aérea de Wright-Patterson, e ele sabia disso devido às marcações que haviam na aeronave que denunciavam sua origem. O corpo foi rapidamente colocado no avião e este decolou em direção a Dayton, estado de Ohio. 3 dias depois, Jeff e seu companheiro de patrulha naquela noite, que também viu todo o ocorrido, foram chamados para a base de Wright-Patterson, onde foram interrogados por 3 homens. Um deles aparentemente era civil, possuía uma barba cheia e fumava o tempo inteiro, porém não dizia nada. Os outros 2 eram militares. Um deles parecia bastante agressivo em suas palavras, enquanto o outro falava com mais calma e tranquilidade. Eles fizeram inúmeras perguntas para Jeff sobre o incidente e o que ele havia visto.
Um detalhe importante é que Jeff disse que em nenhum momento, em seus questionamentos, os militares falaram que o ser era extraterrestre, mas também em nenhum momento citaram o corpo como sendo de uma pessoa. Notava-se durante o interrogatório um cuidado especial sobre o que diziam e normalmente usavam frases indiretas para se referir a um incidente. Por fim, Jeff assinou um termo de confidencialidade e retornou à base de McGuire, seguindo com sua rotina normal. Porém, isso não duraria muito, pois pouco tempo depois, ele e todos os seus companheiros que haviam presenciado o incidente foram transferidos para bases diferentes fora dos Estados Unidos. Jeff, por exemplo, foi enviado para Okinawa, no Japão. Anos depois, em outubro de 1986, Jeff foi visitar sua família nos Estados Unidos e foi detido na Califórnia sem nenhum motivo. Nunca foi esclarecido para ele o porquê daquela atitude. Jeff resolveu processar as instituições responsáveis por sua detenção e em janeiro de 1987, quando retornou aos Estados Unidos para participar da audiência, se encontrou com ufólogos e contou tudo o que sabia. Claramente, Jeff estava sofrendo pressão e havia muito medo de retaliações. Por isso, apesar de ter revelado seu nome real e todo o seu histórico para os ufólogos, ele preferiu que estas informações ficassem em sigilo quando o caso fosse finalmente revelado. Os ufólogos que receberam o seu relato receberam também o nome de todos os envolvidos e puderam checar a veracidade de todas as informações, fazendo com que o relato de Jeff fosse considerado confiável. Durante a entrevista que Jeff deu aos ufólogos, ele também foi questionado se o corpo não poderia ser de algum animal, mas Jeff foi categórico em dizer que sabia exatamente o que havia visto e que já havia presenciado ocorrências de animais dentro da base e nunca houve a necessidade de se isolar a área, muito menos de se colocar o corpo de um animal em uma caixa e levá-lo de avião para outro lugar. Jeff também relatou que não ouviu os disparos, nem ouviu helicópteros ou aeronaves naquele horário e naquela região. Neste caso, temos um incidente muito bem detalhado e de uma fonte confiável. Ao que tudo indica, os fatos se desenrolaram com a percepção de um policial militar de Fort Dix a um OVNI. Depois, ele foi surpreendido por um ser e disparou contra o mesmo. O ser ferido deve ter fugido para longe e provavelmente percorreu um longo caminho até finalmente perder a vida e cair dentro da base de McGuire, tendo em vista que não foi ouvido disparos. Especula-se também que a nave que o policial militar estava perseguindo em sua viatura provavelmente pousou ou caiu em algum lugar e não permaneceu muito tempo sobrevoando a região, pois se este fosse o caso, helicópteros e aeronaves teriam sido deslocadas para perseguir o intruso. Podemos imaginar que os alienígenas estavam em alguma missão dentro daquelas instalações militares e acabaram sendo descobertos. Outro detalhe que intriga é o interrogatório no qual a testemunha foi submetida. Este tipo de procedimento é comum e já foi relatado em muitos outros incidentes ufológicos, mas o que chama a atenção neste caso são as descrições das 3 pessoas envolvidas. Um deles, segundo a testemunha, aparentava ser civil. Provavelmente a testemunha deve ter concluído isso pela forma como se comportava, talvez sem nenhuma postura militar, e também pelas vestimentas. Este indivíduo permaneceu calado, apenas observando o interrogatório. Seria ele talvez não um civil, mas sim alguém de algum grupo secreto do governo norte-americano que estava apenas monitorando os procedimentos? Sobre os militares, há uma impressão de que eles estavam fazendo algum tipo de jogo psicológico com a testemunha, colocando um deles como um cara agressivo e o outro como alguém que quer apaziguar as coisas. A transferência da testemunha para outro lugar, a perseguição a ele quando retornou aos Estados Unidos para ver a família e a imposição em assinar um termo de confidencialidade confirmam que houve acobertamento do incidente, provavelmente envolvendo alienígenas. Mas e você?
o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.